A noiva que esperou 300 anos pelo amado, seu espírito ainda vaga pelo castelo, esperando seu retorno. Você acredita em amor eterno. E se eu lhe dissesse que existe uma mulher que esperou por seu amado durante 300 anos e ainda continua esperando, esta não é apenas mais uma história de fantasmas. É a história de amor mais trágica e arrepiante que você jamais ouvirá. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre sua percepção sobre o que significa amar verdadeiramente. A promessa que atravessou séculos. No alto de uma colina nebulosa na região do Minho, em Portugal, ergue-se um castelo esquecido pelo tempo. Suas paredes de pedra cinzenta testemunharam séculos de história, batalhas sangrentas, celebrações grandiosas, segredos enterrados nas sombras. Mas de todas as histórias que compõem seus corredores vazios, nenhuma é tão comovente quanto a de Isabela de Montfort. Era o ano de 1724. Portugal vivia sob o reinado de Dom João V, uma época de opulência e também de guerras intermináveis. Isabela tinha apenas 19 anos quando conheceu o capitão Rodrigo de Almeida, um jovem oficial do exército português com olhos tão negros quanto a noite mais escura e um sorriso que poderia derreter o gelo das montanhas mais altas. O encontro aconteceu durante o baile de São João, no grande salão do castelo. Isabela, filha única do conde de Montfort, usava um vestido de seda bordado com fios de ouro, e seus cabelos negros caíam em cachos perfeitos sobre seus ombros nus. Quando seus olhos encontraram os de Rodrigo pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. "Posso ter a honra desta dança, minha senhora?" perguntou Rodrigo, estendendo sua mão enluvada. Isabela sentiu seu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado antes. "A honra é minha, senhor capitão", respondeu ela, colocando sua mão delicada na dele. Naquela noite, enquanto dançavam sob as luzes tremeluzentes de 1000 velas, eles conversaram como se fossem almas antigas que finalmente se reencontraram. Rodrigo falou de suas viagens pelos mares, das terras distantes que havia visitado, dos perigos que enfrentou. Isabela compartilhou seu sonho de liberdade, de conhecer o mundo além das paredes do castelo que tinha sido sua prisão dourada durante toda a vida. "Um dia", prometeu Rodrigo, segurando as mãos de Isabela enquanto a lua cheia iluminava o jardim onde haviam escapado da multidão, "eu vou levar você para ver todos os lugares com os quais você sonha. Vamos navegar juntos até as Índias, caminhar pelas ruas de Goa, ver o pôr do sol sobre o Oceano Índico." "E você promete voltar para mim?" perguntou Isabela, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Ela sabia que a vida de um oficial militar era repleta de perigos. Rodrigo tirou um anel de seu dedo, um anel de prata com um rubi profundamente vermelho no centro. "Este anel pertenceu à minha avó. Ela me disse que um dia eu deveria dá-lo à mulher que roubasse meu coração completamente. Isabela, você é essa mulher. Guarde este anel como símbolo da minha promessa. Não importa o que aconteça, eu voltarei para você. Mesmo que os céus caiam e os mares se queimem, eu encontrarei meu caminho de volta para seus braços." Isabela aceitou o anel com mãos trêmulas, colocando em uma corrente de ouro ao redor do pescoço. "Eu esperarei por você, meu amor. Esperarei todos os dias, todos os anos, se necessário. Quando você voltar, nos casaremos neste mesmo jardim, sob a lua que nos testemunha agora." Eles se beijaram sob aquela lua cheia, selando uma promessa que nem a morte seria capaz de quebrar. A partida e a espera começa. 3 meses depois daquele baile mágico, a notícia que Isabela mais temia chegou ao castelo. O capitão Rodrigo de Almeida havia sido convocado para liderar uma expedição militar ao Brasil, onde rebeliões ameaçavam as colônias portuguesas. A partida estava marcada para dali a uma semana. Isabela sentiu seu mundo desmoronar. Uma semana. Apenas 7 dias para se despedir do homem que havia se tornado sua razão de viver. "Não vá", implorou ela na noite antes da partida, abraçando Rodrigo com toda a força que possuía. "Fuja comigo. Podemos ir para a Espanha, para a França, para qualquer lugar onde possamos estar juntos." Rodrigo acariciou suavemente os cabelos dela. "Meu amor, você sabe que não posso. Sou um homem de honra. Meu dever me chama e eu devo responder. Mas lembre-se da minha promessa. Voltarei para você. Pode levar 6 meses, 1 ano, talvez 2, mas eu voltarei. E quando voltar, nada nos separará jamais." 2 anos.
repetiu Isabela, sua voz quebrando. Como posso suportar 2 anos sem você? Da mesma forma que eu suportarei, disse Rodrigo, levantando o queixo dela para que seus olhos se encontrassem. Pensando em você a cada momento, cada amanhecer que eu testemunhar, vou imaginar que você está vendo o mesmo sol. Cada estrela que brilhar no céu noturno será uma mensagem de amor que envio através do cosmos. E quando finalmente retornar, faremos deste castelo o cenário do casamento mais grandioso que Portugal já viu. Na manhã seguinte, Isabela ficou na torre mais alta do castelo, observando a carruagem que levava Rodrigo desaparecer no horizonte. Ela segurou o anel contra o coração e fez um juramento silencioso. Esperaria por ele. Não importava quanto tempo levasse. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Isabela se recusava a participar de eventos sociais. Passava horas no jardim onde eles haviam trocado suas promessas, escrevia cartas apaixonadas que enviava para o Brasil sem saber se algum dia chegariam às mãos de Rodrigo. Seu pai, o conde de Montfort, observava a tristeza da filha com crescente preocupação. Isabela, disse-lhe um dia, você é jovem e bela. Não pode passar sua vida esperando por um homem que pode nunca retornar. O Duque de Bragança pediu sua mão em casamento. Ele é rico, poderoso, e pode oferecer-lhe tudo o que você merece. Pai, respondeu Isabela com firmeza, eu prefiro morrer solteira a me casar com alguém que não seja Rodrigo. Ele prometeu voltar, e eu prometi esperar. Uma promessa feita sob a lua cheia é sagrada. O conde suspirou, reconhecendo a mesma teimosia que ele próprio possuía. Muito bem, filha, esperaremos, mas não eternamente. Os meses se transformaram em anos. 1 ano passou, depois 2, depois 3. Notícias esporádicas chegavam do Brasil, falando de batalhas ferozes, de doenças que dizimavam tropas inteiras, de navios perdidos no mar. Mas nunca havia menção específica ao capitão Rodrigo de Almeida. Isabela começou a usar apenas vestidos brancos, a cor reservada para noivas. Estou me preparando para meu casamento, explicava ela para quem perguntava. Quando Rodrigo retornar, quero estar pronta. Ela transformou um dos quartos do castelo em um santuário dedicado à memória de Rodrigo. Pendurou o retrato dele na parede, colocou as cartas que ele havia escrito antes de partir em uma caixa de madeira de sândalo e acendeu velas todos os dias, rezando por seu retorno seguro. O peso dos anos. 5 anos após a partida de Rodrigo, Isabela completou 24 anos. Sua beleza não havia diminuído, mas seus olhos carregavam agora uma tristeza profunda que parecia impossível de dissipar. Ela ainda usava apenas vestidos brancos e o anel de Rodrigo nunca deixava seu pescoço. Ele está morto, Isabela, disse sua mãe gentilmente um dia. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Você está desperdiçando sua juventude. Ele não está morto, insistiu Isabela. Eu saberia se ele estivesse. Posso sentir que ele ainda está vivo, em algum lugar, lutando para voltar para mim. Mas dúvidas começaram a se infiltrar em seu coração como veneno lento. E se ele tivesse sido morto em batalha? E se tivesse se afogado quando seu navio naufragou? E se tivesse encontrado outra mulher no Brasil e esquecido dela? Não. Ela recusava-se a acreditar nisso. Rodrigo havia prometido, e ela conhecia seu coração. Ele era um homem de honra. 10 anos passaram. Isabela agora tinha 29 anos, uma idade considerada avançada para uma mulher solteira naquela época. Seu pai havia falecido de uma febre súbita, e ela agora era senhora de Montfort, governando as terras e o castelo sozinha. Pretendentes ainda apareciam ocasionalmente, atraídos pela riqueza e beleza de Isabela, mas ela dispensava todos com cortesia fria. Meu coração pertence a outro, dizia simplesmente. Os servos do castelo começaram a sussurrar. Diziam que a jovem senhora estava enlouquecendo, presa em um passado que nunca retornaria. Diziam que às vezes a ouviam conversando sozinha no jardim à noite, como se estivesse falando com um fantasma. Mas Isabela não se importava com os sussurros. Ela mantinha sua vigília, esperando, sempre esperando. 15 anos, 20 anos, 25 anos. Isabela agora era uma mulher de meia-idade, mas ainda usava vestidos brancos de noiva e ainda acendia velas no quarto santuário dedicado ao Rodrigo. Seu cabelo, outrora negro como a noite, começava a mostrar fios prateados,
mas seus olhos verdes permaneciam tão brilhantes quanto antes, embora carregassem o peso de décadas de esperança não realizada. Por que você ainda espera? Perguntou sua sobrinha um dia, uma jovem de 16 anos que mal conseguia compreender a devoção da tia. Isabela sorriu suavemente. Porque o verdadeiro amor não conhece o tempo, querida criança. Quando você ama alguém com toda a sua alma, esperar não é um fardo, é um privilégio. A revelação terrível. Foi no 30º ano após a partida de Rodrigo que a verdade finalmente chegou ao castelo de Montfort. Um velho soldado, veterano das guerras coloniais, apareceu no portão pedindo para falar com a senhora Isabela. Ele foi levado ao grande salão, onde Isabela recebeu com a elegância e dignidade que sempre a caracterizaram, apesar dos rumores de sua suposta loucura. Minha senhora, começou o soldado, removendo seu chapéu e fazendo uma reverência. Venho do Brasil e trago notícias sobre o capitão Rodrigo de Almeida. O coração de Isabela parou por um momento. Ela se levantou lentamente de sua cadeira, suas mãos agarrando a saia de seu vestido branco. Ele está vivo? Diga-me que ele está vivo e a caminho de casa. O soldado baixou os olhos, incapaz de encarar a esperança naquele rosto. Minha senhora, eu estava com o capitão Rodrigo durante sua última campanha. Ele era um homem corajoso, um líder nato. Todos nós o admirávamos. Era, sussurrou Isabela, sentindo suas pernas fraquejarem. Por que você usa o passado? Porque o capitão Rodrigo morreu, minha senhora, há mais de 25 anos. O mundo de Isabela desmoronou. Ela caiu de volta em sua cadeira, o rosto tão pálido quanto o vestido que usava. Como? Quando? Foi durante uma batalha contra rebeldes nativos, apenas 5 anos após nossa chegada ao Brasil. O capitão estava liderando um ataque quando foi ferido gravemente. Ele sobreviveu por 3 dias mais, lutando contra a febre e a infecção. O soldado fez uma pausa, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Nas suas últimas horas, ele falou constantemente de você, minha senhora. Ele segurava algo contra o peito e repetia um nome, Isabela. Ele me pediu para prometer que, se eu algum dia retornasse a Portugal, eu viria até você e lhe contaria que ele tentou voltar, que ele amou até seu último suspiro, que seu único arrependimento era quebrar a promessa que havia feito. Isabela não conseguia falar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto 30 anos de esperança se esvaíam como areia entre seus dedos. Mas, minha senhora, continuou o soldado, tirando algo de seu casaco, há mais. O capitão foi enterrado com honras militares no Brasil, mas antes de morrer, ele me deu isto e me fez prometer que o entregaria a você. Ele estendeu um pequeno pacote embrulhado em tecido desgastado. Isabela o pegou com mãos trêmulas e o abriu lentamente. Dentro havia uma carta, amarelada pelo tempo, e um medalhão contendo um retrato em miniatura dela própria. Com dedos temblorosos, Isabela abriu a carta e começou a ler. Minha amada Isabela, se você está lendo isto, então meu pior medo se realizou e eu não consegui cumprir minha promessa de voltar para você. Não há palavras para expressar o arrependimento que sinto, a dor de saber que vou deixá-la esperando. Eu luto agora contra uma febre que está consumindo meu corpo, e sei que tenho pouco tempo. Mas quero que você saiba que cada dia que passei longe de você foi uma agonia. Seu rosto era a última coisa que eu via antes de dormir e a primeira coisa em minha mente ao acordar. Este medalhão com seu retrato nunca saiu do meu pescoço. Isabela, meu amor eterno, eu imploro que você me perdoe por quebrar minha promessa. Mas ainda mais importante, imploro que você não passe sua vida esperando por mim. Você é jovem, bela, cheia de vida. Por favor, encontre felicidade, case-se, tenha filhos, viva a vida plena que você merece. Não deixe que seu amor por mim se torne uma prisão. Deixe-me ir, meu amor. Deixe-me ir e seja feliz. Isso é tudo que eu desejo para você. Com amor eterno, Rodrigo. Isabela terminou de ler a carta e a segurou contra seu coração. Por um longo momento, ela permaneceu completamente imóvel, enquanto o soldado esperava respeitosamente. Finalmente, ela falou, sua voz estranhamente calma. Obrigado por cumprir sua promessa a Rodrigo. Você é um homem de honra. Lamento ter levado tanto tempo, minha senhora.
Eu próprio fui ferido e levei anos para me recuperar antes de poder fazer a viagem de volta. Você está perdoado, disse Isabela, levantando-se. Agora, por favor, vá. Preciso ficar sozinha. Depois que o soldado partiu, Isabela subiu lentamente as escadas até a torre mais alta do castelo, a mesma torre de onde havia assistido Rodrigo partir 3 décadas antes. Ela olhou para o horizonte, segurando a carta e o medalhão contra o peito. 30 anos, sussurrou ela para o vento. 30 anos esperando por um homem que morreu querendo que eu não esperasse. Ela riu então, uma risada amarga que rapidamente se transformou em soluços. Ela havia desperdiçado sua vida inteira, sua juventude, suas chances de felicidade, esperando por um fantasma. Mas mesmo enquanto a verdade devastadora a consumia, Isabela sabia que não se arrependia. Porque aqueles 30 anos de espera foram também 30 anos de amor constante, de fidelidade inabalável, de esperança que nunca morreu. Rodrigo, disse ela para o céu que escurecia, você me pediu para deixá-lo ir. Mas como posso fazer isso quando meu coração ainda bate apenas para você? Você me pediu para ser feliz, mas minha felicidade sempre foi você. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão. O vestido de noiva é eterno. No dia seguinte, Isabela mandou chamar a melhor costureira da região. Quero que você faça para mim o vestido de noiva mais bonito que já criou, instruiu ela. Use a melhor seda, os bordados mais delicados, as pérolas mais finas. Não poupe despesas. Será o vestido para o meu casamento, ponto a costureira. Confusa, mas não ousando questionar, aceitou a encomenda. Levou 3 meses para completar o vestido. Quando ficou pronto, era verdadeiramente uma obra de arte. Seda branca pura com bordados em fio de prata representando flores de laranjeira, centenas de pequenas pérolas costuradas ao longo da cintura e mangas, um véu de renda tão delicado que parecia feito de névoa. Isabela colocou o vestido e ficou diante do espelho. Ela tinha agora 49 anos, mas naquele vestido, com seu cabelo arrumado em cachos como no dia em que conheceu Rodrigo, ela parecia ter voltado no tempo. Estou pronta para meu casamento, anunciou ela aos servos perplexos do castelo. Ela desceu até o jardim, o mesmo jardim onde Rodrigo havia feito sua promessa tantos anos atrás. Era uma noite de lua cheia, exatamente como naquela primeira noite. Isabela ficou de pé sob a lua, segurando um buquê de rosas brancas que ela mesma havia colhido. Rodrigo, chamou ela suavemente, eu vim. Estou aqui, vestida como uma noiva, pronta para me casar com você como prometemos. Os servos que a observavam das janelas do castelo sussurravam entre si, convencidos de que sua senhora havia finalmente perdido completamente a razão. Mas Isabela não se importava. Ela fechou os olhos. Por um momento, podia jurar que sentia a presença de Rodrigo ao seu lado, que ouvia sua voz sussurrando palavras de amor em seu ouvido, que sentia seus braços ao redor dela. Eu aceito, disse ela em voz alta, como se estivesse respondendo a um padre invisível. Eu aceito casar-me com Rodrigo de Almeida, na vida e na morte, até que nos encontremos novamente. Ela abriu os olhos e viu apenas o jardim, vazio banhado pela luz da lua. Mas em seu coração, ela estava em paz. Ela havia se casado com Rodrigo naquela noite. Não importava o que o mundo dissesse. A partir daquele dia, Isabela usou o vestido de noiva todos os dias. Ela o usava para o café da manhã, para caminhar pelos jardins, para administrar as questões do Estado. Os vizinhos e visitantes ficavam chocados, mas Isabela explicava calmamente. Sou uma mulher casada agora. Este é meu vestido de casamento e vou usá-lo com orgulho. À noite, ela deitava em sua cama com o vestido ainda vestido, segurando o medalhão de Rodrigo e sussurrando palavras de amor para o espírito que ela acreditava estar sempre ao seu lado. Os anos continuaram passando. Isabela envelheceu, mas o vestido de noiva permaneceu imaculado, branco e perfeito como no dia em que foi feito. Era como se alguma força sobrenatural o mantivesse preservado. Capítulo 6. A morte da noiva e o início da assombração. Isabela de Montfort faleceu em uma noite de inverno de 1754, aos 49 anos de idade, exatos 30 anos após aquela noite fatídica no jardim quando havia se casado com o espírito de Rodrigo. Ela foi encontrada em sua cama, vestida com seu vestido de noiva, um sorriso suave em seu rosto, segurando o medalhão contra o coração.
Seguindo suas instruções deixadas em testamento, ela foi enterrada no cemitério da família Montfort, usando o vestido de noiva, com o medalhão e o anel de Rodrigo. Sua lápide trazia a inscrição que ela própria havia escrito: Aqui jaz Isabela de Montfort de Almeida, amada esposa de Rodrigo de Almeida. Separados na vida, unidos na morte, esperando a reunião eterna. Mas a morte não trouxe o fim da história de Isabela. Pelo contrário, foi apenas o começo de uma nova fase. Na primeira noite após o funeral, os guardas do castelo relataram ter visto uma luz estranha no jardim, e quando investigaram, viram a figura de uma mulher vestida de branco caminhando entre as rosas. Quando se aproximaram, ela desapareceu como fumaça. Nos dias seguintes, os servos começaram a relatar fenômenos estranhos. Passos leves ecoavam pelos corredores vazios à noite. A porta do quarto que havia sido de Isabela abria e fechava sozinha. Velas se acendiam espontaneamente no quarto santuário dedicado a Rodrigo. Mas o mais perturbador era a figura no jardim. Noite após noite, especialmente quando havia lua cheia, ela aparecia. Uma mulher bela vestida em um elaborado vestido de noiva branco, seus cabelos negros caindo em cachos, um buquê de rosas brancas em suas mãos. Ela caminhava pelo jardim como se estivesse esperando por alguém, olhando para o portão, para o caminho, para o horizonte. Isabela estava esperando. Mesmo na morte, ela continuava esperando por Rodrigo. Com o passar dos anos, a história da noiva fantasma de Montfort se espalhou. As pessoas da região evitavam o castelo após o anoitecer. Aqueles que tinham que passar perto relatavam ouvir uma voz feminina chamando um nome: Rodrigo. Rodrigo. A família Montfort eventualmente abandonou o castelo, incapaz de conviver com os fenômenos inexplicáveis. O edifício caiu em decadência, sendo lentamente reclamado pela natureza. Vinhas cobriram as paredes, o teto desabou em alguns lugares, os jardins viraram uma selva selvagem. Mas Isabela permaneceu. Geração após geração, século após século, testemunhas relatavam vê-la, a noiva de branco, sempre esperando, sempre procurando, nunca encontrando. A lenda através dos séculos. Durante os séculos XVIII e XIX, o castelo de Montfort tornou-se conhecido em todo Portugal como um dos lugares mais assombrados do país. Investigadores do paranormal, curiosos e caçadores de emoções visitavam as ruínas, esperando ver a famosa noiva fantasma. Muitos alegavam ter tido encontros com ela. Um jovem nobre em 1802 jurou ter conversado com Isabela no jardim. Ela lhe perguntou se ele havia visto Rodrigo, sabia quando ele voltaria da guerra. Quando o jovem explicou que Rodrigo havia morrido há quase 80 anos, Isabela sorriu tristemente e disse: Você está enganado. Ele prometeu voltar, e ele sempre cumpre suas promessas. Então desapareceu diante dos olhos dele. Uma família que tentou restaurar o castelo em 1867 fugiu após apenas 3 semanas. Relataram que a presença de Isabela era constante e perturbadora. Eles a viam não apenas no jardim, mas também na torre, olhando para o horizonte, e no quarto santuário, acendendo velas diante do retrato de Rodrigo. O mais perturbador, disseram, era a sensação de tristeza avassaladora que permeava o castelo. Era como se a própria tristeza de Isabela tivesse se infiltrado nas pedras, tornando impossível para qualquer pessoa viva sentir alegria dentro daquelas paredes. No início do século XX, um grupo de estudantes universitários decidiu passar uma noite no castelo como parte de uma aposta. Dos 5 que entraram, apenas 3 saíram, e eles estavam visivelmente abalados. Relataram que, à meia-noite, Isabela havia aparecido no salão principal. Ela os olhou com seus olhos verdes penetrantes e perguntou: Vocês o viram? Viram meu Rodrigo? Quando eles disseram que não, ela começou a chorar silenciosamente, lágrimas que brilhavam como diamantes à luz da lua. Um dos estudantes, movido pela compaixão, perguntou: Por que você não descansa, senhora? Por que continua esperando? Isabela olhou para ele com uma expressão de infinita tristeza. Como posso descansar quando fiz uma promessa? Eu disse que esperaria por ele, e vou esperar. Mesmo que leve 1000 anos, vou esperar. Os 2 estudantes que não saíram do castelo nunca foram encontrados. Alguns dizem que Isabela, em sua solidão, os manteve presos no castelo como companhia.
Outros dizem que eles simplesmente fugiram por outra saída, envergonhados demais para admitir que haviam se assustado. O presente, uma história que nunca termina. Hoje, no século XXI, 300 anos após a morte de Isabela, o castelo de Montfort ainda está de pé, embora em ruínas. É um local protegido pelo patrimônio histórico português, mas permanece em grande parte inacessível ao público devido à sua condição instável. Mas os relatos não pararam. Na era da tecnologia e ceticismo, ainda há aqueles que juram ter visto a noiva de Montfort. Em 2015, um grupo de investigadores paranormais recebeu permissão especial para realizar uma investigação no castelo. Eles instalaram câmeras, gravadores de áudio e diversos equipamentos de detecção. O que capturaram naquela noite chocou até os mais céticos entre eles. Em uma das gravações, feita no jardim à meia-noite, uma figura claramente visível pode ser vista caminhando entre o que restou das roseiras. Ela está usando um elaborado vestido branco e carrega algo que parece ser um buquê. A figura olha para a câmera como se soubesse que está sendo observada e então simplesmente se desvanece no ar. Mas foi a gravação de áudio que mais impressionou. Uma voz feminina, suave mas clara, pode ser ouvida dizendo repetidamente: "Prometi que esperaria. Prometi. Onde está você? Meu amor? Por favor, volte para mim." Um dos investigadores, uma mulher chamada Sofia, relatou ter tido uma experiência ainda mais perturbadora. Ela estava sozinha no que havia sido o quarto de Isabela quando sentiu uma presença atrás dela. Virando-se, viu uma mulher belíssima vestida de noiva, tão real e sólida quanto qualquer pessoa viva. "Você o viu?" perguntou a aparição. "Viu meu Rodrigo." Sofia, embora apavorada, sentiu uma onda de compaixão. "Senhora Isabela", disse ela suavemente, "Rodrigo está esperando por você, mas não aqui. Ele está do outro lado, esperando que você vá ao encontro dele." Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. "Mas eu prometi esperar aqui, neste castelo, neste jardim onde nos prometemos um ao outro. E se ele vier e eu não estiver aqui?" "Ele não virá aqui", disse Sofia gentilmente. "Ele está em outro lugar, onde não há mais dor nem separação. Você só precisa deixar ir, senhora. Deixe este lugar e vá encontrá-lo." Por um momento, Isabela pareceu considerar. Então ela sacudiu a cabeça. Não posso quebrar minha promessa. Uma promessa é sagrada, mesmo na morte, especialmente na morte." E então ela desapareceu, deixando Sofia em lágrimas, não de medo, mas de uma tristeza profunda pela alma presa em um ciclo eterno de espera. Até hoje, aqueles que visitam as proximidades do castelo de Montfort à noite, especialmente durante a lua cheia, podem ver uma luz branca no jardim. E se escutarem com atenção, podem ouvir uma voz feminina chamando um nome através dos séculos: "Rodrigo, Rodrigo, estou esperando. Onde está você?" Isabela de Montfort continua sua vigília eterna, uma noiva que recusa-se a aceitar que seu casamento nunca acontecerá, uma mulher cujo amor era tão forte que nem mesmo a morte poderia quebrá-lo, mas também tão forte que se tornou sua maldição. Ela espera, sempre esperando, e, de acordo com aqueles que acreditam, ela continuará esperando até o fim dos tempos, ou até que, de alguma forma impossível, Rodrigo finalmente volte para ela. Alguns dizem que em certas noites, quando o vento sopra de determinada maneira, você pode ouvir não uma, mas duas vozes no castelo. E se for verdade, então talvez haja esperança de que, em algum plano além da nossa compreensão, Rodrigo e Isabela finalmente tenham se reunido, livres das correntes do tempo e da morte. As testemunhas modernas. Em 2018, uma jovem escritora chamada Mariana Ferreira recebeu uma bolsa de estudos para pesquisar lendas portuguesas. Naturalmente, a história de Isabela de Montfort capturou sua atenção. Ela passou meses entrevistando pessoas da região, coletando relatos e estudando documentos históricos nos arquivos municipais. "No início, eu era cética", admitiu Mariana em seu livro publicado posteriormente. "Achava que era apenas uma lenda romântica que havia crescido ao longo dos séculos. Mas quanto mais eu investigava, mais percebia que havia algo genuinamente inexplicável acontecendo naquele castelo." Mariana descobriu registros fascinantes nos arquivos da igreja local. Dezenas de pessoas,
ao longo de 3 séculos, haviam deixado testemunhos escritos de seus encontros com Isabela. Não eram apenas histórias contadas oralmente distorcidas com o tempo, mas relatos documentados, alguns com múltiplas testemunhas. Um registro particularmente comovente datava de 1889. Um padre local escreveu: "Fui chamado ao castelo de Montfort por uma família que havia se mudado para lá recentemente. Eles estavam aterrorizados por uma aparição que surgia todas as noites. Realizei uma bênção no castelo e tentei comunicar-me com o espírito. Ela apareceu diante de mim, tão clara quanto qualquer pessoa viva. Perguntei-lhe por que não descansava em paz. Ela respondeu com uma voz cheia de dor: Padre, como posso descansar quando quebrei o mais sagrado dos votos? Prometi esperar por meu amado e ele ainda não voltou. Não posso falhar com ele também na morte." Tentei explicar-lhe que seu amado havia falecido há mais de um século, mas ela não me ouvia. Suas lágrimas eram as mais reais que já vi, embora ela mesma não fosse deste mundo. O que mais impressionou Mariana foi a consistência dos relatos. Século após século, as descrições de Isabela eram notavelmente similares. Uma mulher jovem, bonita, vestida em um elaborado vestido de noiva branco, cabelos negros em cachos, olhos verdes penetrantes, sempre procurando, sempre esperando, sempre perguntando sobre Rodrigo. Se fosse apenas uma lenda, refletiu Mariana, certamente os detalhes variariam mais ao longo do tempo. Mas é como se as pessoas estivessem todas vendo a mesma coisa, a mesma mulher, presa no mesmo momento. Durante sua pesquisa, Mariana decidiu passar uma noite no castelo. Era uma noite de outubro, fria e enevoada. Ela se instalou no que restava do jardim, com sua câmera, gravador e lanterna. Às 11h45 da noite, ela sentiu uma mudança no ar. A temperatura caiu dramaticamente e um perfume doce de rosas preencheu o ar, apesar de não haver rosas florescendo naquela época do ano. Então ela a viu. Exatamente como descritas em centenas de relatos, Isabela apareceu no jardim. O vestido de noiva brilhava com uma luz própria, etérea e sobrenatural. Seus olhos verdes fixaram-se em Mariana. "Você trouxe notícias dele?" perguntou Isabela, sua voz soando simultaneamente distante e íntima, como se estivesse sussurrando diretamente no ouvido de Mariana. Mariana, tremendo não apenas de frio, mas de uma emoção profunda, respondeu: "Senhora Isabela, eu conheço sua história. Sei de seu amor por Rodrigo, de sua espera fiel. Então você sabe quando ele voltará." Os olhos de Isabela brilharam com esperança. Mariana sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. "Senhora, Rodrigo morreu há 300 anos. Ele nunca poderá voltar para este lugar." Isabela sorriu suavemente, um sorriso triste, mas determinado. "Você está enganada, como todos os outros que vieram antes de você. Rodrigo prometeu voltar, e ele sempre cumpre suas promessas. Eu sei disso. Sinto isso aqui." Ela colocou a mão sobre o coração. "A conexão entre nossas almas é tão forte que a sinto através do véu da morte. Ele está procurando por mim, assim como eu procuro por ele. Um dia, nós nos encontraremos novamente. Até lá, continuarei esperando. É tudo que posso fazer. É tudo que quero fazer." "Mas, senhora," implorou Mariana, "você não está cansada? 300 anos de espera. Não é hora de descansar." Isabela olhou para o céu estrelado. "Descansar? Como posso descansar quando cada fibra do meu ser anseia por ele? O amor verdadeiro não conhece cansaço, querida, não conhece desespero. O amor verdadeiro simplesmente é, e continuará sendo, sempre." Então, como todas as outras vezes, ela desapareceu, deixando apenas perfume de rosas, uma sensação de melancolia profunda no ar. Mariana tentou capturar a aparição em sua câmera, mas quando verificou as fotos depois, havia apenas uma estranha névoa branca no formato aproximado de uma figura humana. A gravação de áudio, no entanto, capturou claramente a voz de Isabela. A descoberta que mudou tudo. Em 2022, um evento extraordinário ocorreu que trouxe nova dimensão à história de Isabela. Um grupo de arqueólogos recebeu permissão para realizar escavações no jardim do Castelo de Montfort, procurando por artefatos que pudessem ajudar a preservar a história do local. O que eles encontraram deixou todos atônitos.
Enterrado a cerca de 1 metro de profundidade, exatamente no centro do jardim onde Isabela aparecia com mais frequência, havia uma caixa de metal. Dentro dela, perfeitamente preservados pelo selamento hermético, estavam cartas. Centenas de cartas. Eram as cartas que Isabela havia escrito para Rodrigo ao longo dos 30 anos que esperou por ele. Cartas que ela nunca conseguiu enviar, seja porque não sabia para onde enviá-las, ou porque simplesmente escrevê-las era sua forma de manter viva conexão com ele. A diretora da escavação, doutora Teresa Campos, ficou profundamente comovida ao ler as cartas. É como ter uma janela direta para a alma de Isabela, disse ela em uma entrevista. Você pode seguir a evolução de seus sentimentos ao longo das décadas. No começo, as cartas são cheias de esperança e planos para o futuro. Gradualmente, você vê a dúvida se infiltrando, o medo de que algo terrível tenha acontecido. Mas, através de tudo, o amor permanece constante, inabalável. Uma carta, em particular, chamou a atenção de todos. Era datada de 3 dias antes da morte de Isabela. Meu amado Rodrigo, hoje completei 49 anos. Metade da minha vida foi vivida esperando por você. Alguns diriam que desperdicei minha vida, mas eu discordo veementemente. Cada dia que esperei por você foi um dia vivido em amor. E uma vida vivida em amor nunca é desperdiçada. Sinto que meu tempo neste mundo está chegando ao fim. Meu corpo está cansado, embora meu coração continue forte. Mas não tenho medo da morte, meu amor, porque sei que a morte é apenas uma porta para outro lugar, e talvez, apenas talvez, esse outro lugar seja onde finalmente nos encontraremos novamente. Se as leis deste universo me permitirem, voltarei a este jardim após minha morte. Esperarei por você aqui, onde tudo começou, onde você me prometeu seu amor eterno. E continuarei esperando até que possamos finalmente estar juntos novamente, com amor que transcende a própria morte, sua Isabela. Ao ler esta carta, muitos do presente choraram abertamente. Isabela não havia sido simplesmente uma mulher que enlouqueceu de tristeza. Ela havia feito uma escolha consciente de continuar seu amor além da morte, de transformar sua espera em algo eterno. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. No fundo da caixa, sob todas as cartas, havia um envelope lacrado com cera vermelha. Dentro dele, um documento legal, o certificado de casamento de Isabela de Montfort, datado daquela noite no jardim quando ela havia se casado com Rodrigo diante da lua cheia. O documento estava assinado por ela e tinha um espaço em branco onde a assinatura de Rodrigo deveria estar. Mas o mais arrepiante era uma nota anexada, escrita com a letra de Isabela. Quando Rodrigo voltar, ele assinará este documento e nosso casamento será finalmente completo. Até lá, guardo este certificado como prova de meu compromisso eterno com ele. O testemunho mais recente. Em setembro de 2024, apenas alguns meses atrás, ocorreu o que pode ser o encontro mais documentado com Isabela até hoje. Um jovem casal, Lucas e Sofia Tavares, estava visitando Portugal em sua lua de mel. Fascinados por histórias de fantasmas, eles decidiram visitar o castelo de Montfort ao anoitecer, apesar dos avisos dos locais. Queríamos ver se a lenda era real, admitiu Lucas posteriormente. Pensávamos que seria uma aventura emocionante, algo para contar aos nossos amigos quando voltássemos para casa. O que aconteceu naquela noite foi muito além do que eles esperavam. Sofia e Lucas chegaram ao castelo por volta das 8 da noite. A lua estava cheia, exatamente como nas noites em que Isabela aparecia com mais frequência. Eles exploraram as ruínas com suas lanternas, tirando fotos e vídeos. Por volta das 10 horas, eles estavam no jardim quando ambos sentiram uma presença. A temperatura caiu drasticamente, e eles puderam ver sua respiração condensando no ar, apesar de ser uma noite de setembro relativamente quente. Então ela apareceu. Isabela surgiu como se estivesse se materializando do próprio ar, seu vestido de noiva brilhando sob a luz da lua. Mas desta vez, algo era diferente. Ela não estava nos olhando, relatou Sofia, ainda visivelmente abalada dias depois. Ela estava olhando além de nós, para algo que não podíamos ver. E ela estava sorrindo. Pela primeira vez em todos os relatos que li, alguém a viu sorrindo de verdade. Isabela começou a caminhar em direção ao portão do jardim, seus passos não fazendo nenhum som. Lucas e Sofia,
Hipnotizados, a seguiram à distância, gravando tudo em seus telefones. No portão, Isabela parou. Ela levantou a mão como se estivesse alcançando algo ou alguém. E então, para o completo choque de Lucas e Sofia, uma segunda figura começou a se materializar. Era um homem vestido em uniforme militar do século XVIII, alto, de cabelos escuros, com o rosto marcado por cicatrizes de batalha. Ele estava estendendo a mão em direção a Isabela. "Rodrigo", sussurrou Isabela, sua voz carregada de 3 séculos de saudade, esperança e amor. "Você voltou. Você realmente voltou." "Perdoe-me por ter levado tanto tempo, meu amor", respondeu a figura masculina. Sua voz ecoava estranhamente, como se viesse de muito longe. "Eu estava preso, procurando por você em lugares errados, perdido entre os mundos. Mas finalmente te encontrei. Finalmente posso cumprir minha promessa." Isabela começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. 3 séculos, disse ela. 3 séculos esperando por este momento. "E você esperou", disse Rodrigo, finalmente tocando o rosto dela. Quando seus dedos fizeram contato, uma luz brilhante emanou do ponto de toque, como 2 estrelas se fundindo. "Seu amor, sua fidelidade inabalável, foi a luz que finalmente me guiou até você. Sem sua espera, eu teria permanecido perdido para sempre." "Então a espera não foi em vão", sussurrou Isabela. "Nunca foi em vão", assegurou Rodrigo. "Cada dia que você esperou fortaleceu o laço entre nós, criou um caminho através do impossível. Seu amor foi literalmente um farol através da eternidade." Rodrigo então se ajoelhou diante de Isabela, tirando de seu casaco o mesmo anel que havia lhe dado 300 anos atrás. "Isabela de Montfort, você me aceita como seu esposo, agora e para toda a eternidade?" "Sim", disse Isabela, sua voz firme e clara. "1000 vezes sim." Quando Rodrigo colocou o anel no dedo de Isabela, a luz que emanava deles intensificou-se até se tornar quase cegante. Lucas e Sofia tiveram que desviar os olhos. Quando conseguiram olhar novamente, ambas as figuras haviam desaparecido. Mas o ar estava preenchido com perfume de rosa e uma sensação de paz profunda, diferente da melancolia que normalmente permeava o castelo. Mais impressionante ainda, quando Lucas verificou sua gravação de vídeo, ela havia capturado tudo. As 2 figuras etéreas, sua conversa, a luz brilhante, tudo estava lá, documentado em formato digital. O vídeo se tornou viral nas redes sociais, sendo visto milhões de vezes. Especialistas em vídeo analisaram a gravação e não conseguiram encontrar sinais de manipulação ou fraude. Investigadores paranormais ficaram extasiados. Céticos continuaram céticos, mas não puderam explicar de forma convincente que a câmera havia capturado. Epílogo: o fim da espera. Desde aquela noite de setembro de 2024, ninguém mais viu Isabela no castelo de Montfort. O jardim, que por 3 séculos emanava uma tristeza palpável, agora possui uma atmosfera de serenidade. Os visitantes relatam sentir paz, não medo, alegria, não melancolia. É como se, após 300 anos, Isabela finalmente encontrou o que procurava. Sua vigília eterna terminou, não em derrota ou rendição, mas em triunfo. O amor que ela manteve vivo por 3 séculos finalmente foi recompensado. Os moradores locais acreditam que Isabela e Rodrigo finalmente atravessaram juntos para o próximo plano de existência, suas almas finalmente unidas como sempre deveriam ter sido. O castelo, antes um lugar de tristeza assombrada, tornou-se um monumento ao poder duradouro do amor verdadeiro. A história de Isabela de Montfort nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limites, nem de tempo, nem de espaço, nem mesmo de morte. Ela esperou 300 anos por seu amado, e no final, sua fé foi recompensada. Alguns chamam sua história de trágica, outros a chamam de romântica. Mas talvez seja simplesmente a prova de que quando você ama alguém com toda a sua alma, quando faz uma promessa do fundo do coração, nem mesmo a eternidade pode quebrar esse vínculo. Isabela não desperdiçou sua vida ou sua morte esperando por Rodrigo. Ela demonstrou a mais pura forma de amor, incondicional, incansável, eterno. E no final, como todos os grandes amores verdadeiros, o dela encontrou seu caminho de volta para casa. O castelo de Montfort ainda está de pé, suas ruínas um testemunho silencioso de uma história de amor que atravessou séculos.
E embora Isabela não apareça mais lá, aqueles que visitam o jardim à noite às vezes juram poder ouvir algo no vento, não mais o choro solitário de uma noiva esperando, mas o som de duas vozes unidas em conversa amorosa, riso compartilhado, a felicidade de almas finalmente reunidas. A espera terminou. O amor venceu. E onde quer que Isabela e Rodrigo estejam agora, eles estão finalmente juntos, como sempre deveriam ter estado. Chamada para a ação. Esta história tocou seu coração? Você acredita no poder do amor eterno? Compartilhe esta história com alguém que você ama. Deixe-o saber que verdadeiro amor nunca morre, nunca desiste, nunca esquece. E responda nos comentários. Você esperaria 300 anos por alguém que ama? Você acredita que Isabela e Rodrigo realmente se reuniram? Ou foi apenas uma ilusão antes de ela finalmente descansar? Você conhece outras histórias de amor que atravessaram o tempo e a morte? Não se esqueça de marca de seleção branca curtir este vídeo se a história de Isabela tocou seu coração. Marca de seleção branca compartilhar com alguém que acredita em amor verdadeiro. Marca de seleção branca inscrever-se no canal para mais histórias incríveis de amor, mistério e o sobrenatural. Marca de seleção branca ativar o sino para ser notificado quando publicarmos novas histórias. Você tem uma história de amor própria para compartilhar? Ou conhece uma lenda local que deveria ser contada? Deixe nos comentários abaixo. Lemos todos e podemos apresentar sua história em um vídeo futuro. Lembre-se, o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas espera pela reunião perfeita. Até a próxima história. Continue acreditando no impossível. Dois Corações Fantasma. O amor é a única flor que cresce e floresce sem a ajuda das estações. Khalil Gibran. História baseada em lendas portuguesas e relatos históricos do Castelo de Montfort, Portugal. Alguns elementos foram dramatizados para efeito narrativo.